Olá pessoal, hoje nossa aula é de proporcionalidade direta e inversa. Habilidades: resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica, e resolver elaborar situações-problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Primeiramente, precisamos saber o que é proporção. A proporção é a relação entre duas grandezas. E duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento de mesma proporção na medida da segunda grandeza, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição de mesma proporção da medida da segunda grandeza. Resumindo, quando uma grandeza diminui com o tempo, a outra grandeza diminui também proporcionalmente. Ou quando ela aumenta, a outra grandeza também aumenta proporcionalmente. Quando temos duas grandezas x e y diretamente proporcionais, temos que a primeira grandeza multiplicado pela segunda é igual a uma constante, dá o mesmo valor. Nesse caso, o K é a constante de proporcionalidade. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera uma diminuição na medida da segunda grandeza, na mesma proporção, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera um aumento da medida da segunda grandeza na mesma proporção. Resumindo, quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir proporcionalmente. Ou quando uma medida de grandeza diminui, a outra vai aumentar com o tempo, proporcionalmente. Então, quando temos duas grandezas x e y inversamente proporcionais, temos que x vezes y igual a uma constante. Nesse caso, a constante também é a constante da proporcionalidade. Primeira atividade. Para decorar as mesas de uma escola para a festa junina, serão comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse R$ 17,80. A. Completa a tabela com o respectivo valor a pagar pelo tecido, considerando a quantidade em metros. A gente tem uma tabela que 1 metro equivale a 17,80, então 2 metros é 17,80 vezes o 2, que é 35,60. 3 metros é 3 vezes 17,80, que dá 53,40. 4 metros é 4 vezes 17,80, que é R$ 71,21. E 5 metros, 17,80 vezes o 5, que é R$ 89.
Pergunta: ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar também duplica? Sim, a gente acabou de ver. É só duplicando, é a mesma coisa que multiplicar por 2. E ao triplicar o tamanho, o valor a pagar triplicou? Sim, também, porque a gente teve que multiplicar por 3. Então, que tipo de relação de proporcionalidade existe entre o comprimento de tecidos em metros e o valor a pagar? A gente viu então que uma grandeza aumentou e a outra também aumentou. Então, é uma grandeza diretamente proporcionais, então elas são proporcionais. Exercício 2. Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as grandezas indiretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que diretamente ou as duas aumenta ou diminui, e a inversamente uma aumenta e a outra diminui. Então, A é o seguinte: consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. Então, quanto maior a distância percorrida, mais é o consumo de combustível. Então, são diretamente proporcionais. A B, a velocidade de um trem e o tempo gasto num percurso. Então, o que a gente pode observar? Quanto maior a velocidade do trem, menor é o seu tempo gasto num determinado percurso. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. A C, a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele. Então, o que a gente pode observar? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Quando aumenta a velocidade, mais a distância ele vai percorrer. A D, a distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final da corrida. Então, quanto mais eu vou andar, de Uber no caso, mais eu vou pagar. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional. E aí, números de operários trabalhando e o tempo para realizar esse serviço, esse trabalho. Quanto mais pessoas trabalhando, menor é o seu tempo de realização. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, pois se aumentarmos o número de operários, diminuímos o tempo para fazer o trabalho. Atividade 3. Para melhor compreendermos o significado de grandezas direta ou inversamente proporcionais, observe as relações de proporcionalidade nos itens A, B, C e D e as classifique em diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos para o item A. 5 litros de combustível, 50 km percorridos. 10 litros de combustível, 100 km percorridos. Então, essa grandeza aumenta e essa grandeza também aumenta. Se as duas aumentam, é uma grandeza diretamente proporcional. B. Uma velocidade de 200 km por hora vai demorar 3 horas. Uma velocidade de 100 km por hora demora 1 hora e 30 minutos. Isso daqui, na verdade, não é verdadeiro, porque quando eu tenho uma velocidade maior, eu demoro menos tempo. Então, quando eu tenho uma velocidade menor, então aqui vai aumentar as horas, vai ter que dar mais de 3 horas. Então, se aqui diminui com o tempo, aqui aumenta. Então, essa é uma grandeza inversamente proporcional. A C, uma torneira aberta enche uma piscina em 12 horas.
4 torneiras abertas enchem a piscina em 3 horas. Então, quanto mais torneiras abertas, menos tempo vai demorar para encher a piscina. Então, aqui aumenta e aqui está diminuindo. Então, também é uma grandeza inversamente proporcional. A D. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, 25 pedreiros fazem um muro em 4 horas. Então, quanto mais pedreiros, menos tempo demora para fazer esse muro. Então, aqui está aumentando e aqui diminuindo. Também é uma grandeza inversamente proporcional. E aí, um chocolate custa R$ 2,90. Então, 3 chocolates custam R$ 8,70. Então, essa grandeza está aumentando, essa também vai aumentar. Se as duas aumentam, é uma grandeza diretamente proporcional. 4. Vamos discutir se as grandezas relacionadas nos problemas são diretamente ou inversamente proporcional. A. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher uma caixa d'água que está vazia. Se forem colocadas mais 2 torneiras com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão essa mesma caixa? O que a gente pode observar nesse problema? Uma torneira, então vai demorar mais horas. Se eu colocar mais 2 torneiras, vai demorar menos horas. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Como serão 3 torneiras abertas, o tempo para encher a caixa vazia será de 20 minutos. A B. Maurício pagou R$ 90 por uma calça jeans. Se ele comprasse 2 calças custando esse mesmo valor, quanto pagaria? Bom, se uma calça é R$ 90, eu vou comprar 2, então eu estou aumentando a quantidade de calças. Então, vai aumentar o valor a ser pago. Então, é uma grandeza diretamente proporcional e Maurício vai pagar R$ 180. 5. Considere as afirmações a seguir. Então, vamos observar se é verdadeiro ou falso. 1. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condições idênticas, ele levará 2 horas. 2. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. 3. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 km. Mantendo a mesma velocidade média, após 3 horas, ele terá percorrido 180 km. E 4. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Bom, então vamos lá. Há proporcionalidades entre as grandezas envolvidas, apenas nas afirmações. Bom, então vamos lá. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Nessa mesma condição, ele vai levar 2 horas para pintar 2 paredes. Então, há uma proporcionalidade aqui. A segunda, não há proporcionalidade, porque pode ser que um time marca 2 gols nos primeiros 15 minutos do jogo e pode ser que não marque mais nenhum gol no decorrer do jogo inteiro. Então, essa não há proporcionalidade. A 3, se 1 hora de viagem ele percorre 60 km esse trem, então 3 horas vai percorrer 180 km. É uma grandeza diretamente proporcional.
E a 4, a massa de uma pessoa não é diretamente proporcional à sua idade e nem à sua altura. Não há proporcionalidade, não há essas 3 grandezas, não há proporção. Então, se a 1, a 3 são as corretas, então é a alternativa C. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus.